Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana. Então, vamos lá! Então, vamos lá. Quem acompanha o canal sabe muito bem que Homem-Formiga e a Vespa Quantumania tá tendo uma performance terrível e o filme vai fazer menos dinheiro do que os seus dois antecessores, que é algo praticamente inédito dentro do universo Marvel, só que agora a gente tá vendo mais ou menos a mesma coisa acontecendo, só que ainda pior no universo da DC com o filme Shazam 2. O filme Shazam 2 teve uma estreia péssima de 30 milhões de dólares. Pra vocês terem uma ideia, né, eu fiz aqui um compilado de todas as aberturas dos filmes da DC, desde o início desse universo compartilhado da DC, lá com o filme Homem de Aço, do diretor Zack Snyder, e o resultado do Shazam 2 foi horrível, mesmo que ele não tenha sido o pior resultado, mas isso tem explicação também. Então vamos dar uma olhadinha juntos aqui nesse quadro, começando pelo filme Homem de Aço, que abriu com 116 milhões de dólares, depois veio Batman vs Superman com 166 nos seus 3 primeiros dias, então todos esses filmes, eu tô falando somente os 3 primeiros dias. Depois o filme Esquadrão Suicida com 133, o resultado do Esquadrão Suicida foi fenomenal. Depois Mulher Maravilha com 103, ou seja, nos primeiros 4 filmes o universo da DC conseguiu fazer mais de 100 milhões de dólares em todos esses. Aí a gente viu o filme da Liga da Justiça chegando, uma das maiores decepções de todos os tempos nas bilheterias. O filme abriu com 93 milhões de dólares, depois Aquaman com 100 milhões e o mais importante dessa lista, Shazam com 53 milhões de dólares, né, de abertura. Então o filme do Shazam fez 23 milhões de dólares a mais do que o seu sucessor, né, que é o filme Shazam 2. E depois a gente tem o filme do Coringa com 96 milhões de dólares. Aves de Rapina com 33 milhões, então o filme Aves de Rapina teve uma abertura superior à abertura de Shazam 2. Depois Mulher Maravilha 1984 com 16 milhões, só que aí tem um asterisco enorme, né, maior do que o título do filme, porque o filme foi lançado no auge da pandemia, foi lançado simultaneamente na HBO Max, então esse número eu só coloquei aqui pro gráfico não ficar faltando alguma informação, só que não dá pra considerar esses 16 milhões, e a mesma coisa vale para o filme O Esquadrão Suicida do James Gunn, que abriu com 26 milhões, mais ou menos nas mesmas condições. Depois, já num momento pós-pandemia, né, onde os cinemas já estavam mais normalizados, o Batman com 134 milhões, o Adão Negro com 67 milhões e finalmente Shazam 2 com 30 milhões. O resultado de Shazam 2 é uma decepção gigantesca se a gente comparar inclusive com o Adão Negro, que é outra decepção dentro desse universo da DC. E pessoal, eu queria falar pra vocês, aproveitem que tá acabando a Semana do Consumidor lá na Amazon. Eu já recomendei pra vocês, vários de vocês já compraram produtos por lá, então vou deixar o meu link aqui abaixo. É bem fácil, é bem rápido de comprar. E se vocês comprarem alguma coisa, vocês ajudam bastante o canal. Só que tem muitas promoções interessantes. Tem produtos da Alexa, tem copos da Stanley, tem livros. Eu comprei até um livro do Tolkien ontem. Tem muita coisa legal, tem perfumes, carteiras e etc. Então eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês darem uma olhada. E o filme Adão Negro teve sim um orçamento muito maior, né? O orçamento do Adão Negro é de 200 milhões, enquanto o Shazam 2 é de 125 milhões. Mas mesmo assim, um resultado de 30 milhões para um filme que custou 125 continua sendo um resultado terrível. Muitas pessoas estavam falando, né, na semana passada, o Shazam 2 não vai ter uma abertura tão boa, mas o filme custou somente 125 milhões, então com certeza o filme vai se pagar, porque ele não precisa fazer 400, 500 milhões, só que ele precisa fazer pelo menos uns 300 milhões, né, para se pagar com um orçamento de 125. Então mesmo assim, mesmo com esse orçamento mais baixo, o filme ainda está bem distante de conseguir atingir o seu orçamento. O filme teria que fazer, como eu disse, vamos dizer, uns 270, 280 milhões, o filme abriu com 30 milhões em território americano e 35 milhões de dólares internacionalmente para um total de 65 milhões. Então 65 milhões para 280 milhões, que seria, vamos dizer, o mínimo do mínimo para o filme atingir o seu ponto de break-even, o filme ainda teria que ter um multiplicador de 4 para conseguir atingir essa marca. E não é algo tão comum assim de acontecer em filmes de super-herói, que são filmes extremamente front-loaded, ou seja, eles trazem grande parte da sua bilheteria nos 2 primeiros finais de semana. Então, realmente, esse mês, né, pelo menos esses últimos 30 dias têm sido terríveis pro gênero dos super-heróis, porque não só a gente viu uma das piores performances de um filme da Marvel, como a gente tá vendo uma das piores performances de um filme da DC.
E o filme Homem-Formiga e a Vespa Quantumania teve uma performance muito ruim, sim, só que o filme teve uma abertura acima dos 100 milhões de dólares. A gente comparar com Shazam 2, que teve uma abertura de 30 milhões, realmente a gente vê como essa abertura foi terrível. E dá pra gente ter uma noção ainda maior de como essa estreia foi terrível se a gente olhar a média por cinema. Eu vou narrar pra vocês rapidamente aqui a média das últimas grandes estreias, começando por Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que abriu com 24,4 mil dólares por cinema. Então, Homem-Formiga, 24 mil dólares. Depois o filme Creed 3 abriu com 14,5 mil dólares. Então abriu abaixo de Homem-Formiga, só que com 14 mil dólares. O filme Pânico 6 abriu com 12 mil dólares por cinema, ou seja, metade de Homem-Formiga. E finalmente Shazam abriu com terríveis 7,4 mil dólares. Então, enquanto Homem-Formiga, que não teve uma abertura sensacional, foi uma abertura boa, o filme perdeu muito dinheiro nas semanas seguintes, mas mesmo assim o filme do Homem-Formiga fez 24 mil dólares por cinema, enquanto Shazam 2 fez somente 7 mil dólares. Mas como sempre, eu vou continuar atualizando vocês a respeito dos números de Shazam 2 nas próximas semanas. O segundo final de semana vai ser extremamente importante, mas eu diria que o filme já não tem tantas chances assim de se tornar um enorme sucesso. Ele teria que ter um multiplicador de 8, por exemplo, pra gente falar que o filme foi muito bem sucedido. Eu acho que isso é praticamente impossível de acontecer em um filme que não tá convencendo tanto assim os fãs. Eu vi muitas pessoas que gostaram, eu vi muitas pessoas que acharam abaixo do nível do primeiro, então eu acho que o boca a boca desse filme também não vai ser tão positivo assim. Eu até acho que ele vai ter uma longevidade, principalmente porque a abertura foi muito baixa, então acho que as quedas não vão ser tão altas assim, só que muito difícil esse filme conseguir se pagar. E na segunda posição ficou o filme Pânico 6, que teve uma queda de 60,6%. O filme fez mais 17,5 milhões de dólares e chega a 76 milhões de dólares em território americano. E se a gente comparar o segundo final de semana de Pânico com os outros segundos finais de semana, né, da franquia, a gente tem o primeiro filme com 9 milhões de dólares no segundo final de semana, ele cresceu de 8 para 9, então o filme viu um aumento e na verdade ele cresceu também do segundo pro terceiro final de semana, então o primeiro filme teve uma performance sensacional, ele foi crescendo semana após semana, o que não é o caso para os outros filmes, né? Geralmente isso acontece no primeiro filme, se o filme for uma grande surpresa, e aí nos outros filmes muitas pessoas já vão no primeiro final de semana. O segundo filme aconteceu mais ou menos isso, o filme fez 13,9 milhões, depois o terceiro filme, 16,3 milhões, Pânico 4 com 7 milhões, Pânico 5 com 12 milhões e Pânico 6 com 17,5 milhões de dólares e um total de 116 milhões de dólares nas bilheterias. Esse filme tá tendo uma performance muito boa e o filme teve um orçamento de 35 milhões de dólares, então com certeza ele já se pagou a essa altura, né? O ponto para ele se tornar lucrativo era em torno de 90, 100 milhões de dólares e ele tá apenas começando a sua jornada. Ele ainda deve trazer mais um bom volume e vai ser um filme que vai ter um apelo muito grande quando chegar em um serviço de streaming, porque se trata de uma grande franquia de terror. E aí a gente entra no filme Creed 3, que fez 15,3 milhões de dólares, caindo 43%, uma queda bem baixa. O filme chega a 127 milhões de dólares em território americano e teve uma performance muito boa no seu terceiro final de semana, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz um comparativo com os outros últimos filmes dentro da saga Rocky Balboa / Creed. Então, só pra vocês verem, no terceiro final de semana, o filme Rocky 5 fez 3,3 milhões, Rocky Balboa fez 6 milhões, Creed fez 10 milhões, Creed 2 fez 9,9 e Creed 3 fez 15,3. Então, mesmo depois de somente algumas semanas, o filme Creed 3 já se coloca próximo dos maiores filmes da franquia em termos de retorno financeiro, obviamente sem ajustar pela inflação, porque senão os filmes do Rocky, Rocky 2, Rocky 3 são sucessos muito maiores. Só para vocês terem uma ideia, o filme Rocky fez 225 milhões de dólares, o filme Rocky 2, se eu não me engano, fez 200 milhões e o Rocky 3 fez 300 milhões de dólares. Isso lá na década de 70, 80, 90, então esses números são muito maiores, né? Seriam muito maiores hoje e os filmes eram sucessos muito maiores também. E eu decidi dar uma checada nas informações. O filme Rocky 4 foi o filme que fez 300 milhões, o filme Rocky 3 fez 270 milhões.
Então só fazendo esse ajuste rápido aqui pra vocês. E na quarta posição ficou o filme do Adam Driver, 65, né, que é um filme com dinossauros e etc. Como eu disse, pelo trailer eu gostei do filme, né, parece que é um filme animado pelo menos, não deve ser um filme tão bom assim pelas críticas, mas parece ser um filme divertido. O filme tem tido uma performance bem fraca, o filme caiu 53%, fez 5,8 milhões no seu segundo final de semana, então uma performance horrível. E o filme que custou 45 milhões de dólares chega a somente 38 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro, então é um filme que com certeza não vai se pagar, né? O filme já tá no seu segundo final de semana e ele ainda tem que triplicar praticamente a sua bilheteria para começar a gerar algum tipo de lucro. Então eu sinceramente não sei, né, o que a Sony tá fazendo a essa altura, porque parece que todo grande projeto que eles fazem que não tem o nome Homem-Aranha acaba sendo um grande fracasso. E para fechar o top 5 a gente tem Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que teve mais uma performance fraca, mesmo que a queda não tenha sido tão alta assim. A queda foi de somente 42% e o filme fez mais 4 milhões de dólares, só que quando um filme tem uma queda muito drástica de uma semana para outra, as outras semanas podem ter quedas menores, só que a grande queda já aconteceu da primeira para a segunda. E vocês vão se lembrar, né, eu fiz um gráfico aqui para mostrar quais filmes têm resultados piores do que Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, e a gente vê que são somente 6 filmes em toda a história do universo Marvel que tem performances piores, sendo que 3 desses filmes foram lançados na fase 1 e 3 desses filmes foram lançados no meio da pandemia. Então esse filme, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, na minha opinião, tem a pior performance de todo o universo Marvel. E eu decidi fazer um gráfico aqui pra vocês só pela piada, mostrando todos os filmes que completam uma trilogia, né? Ou seja, todos os filmes 3 dentro de uma franquia, começando pela primeira, que foi Homem de Ferro 3, que fez 1,2 bilhão de dólares. Depois a gente vê o filme Capitão América 3, né, o Guerra Civil, que fez 1,1 bilhão. Curiosamente, Guerra Civil fez menos, né, do que Homem de Ferro 3. Depois a gente avança para Thor Ragnarok, que fez 855 milhões. Depois Guerra Infinita, que é até sacanagem, né, colocar nessa lista, mas é o terceiro filme da franquia dos Vingadores, fez 2 bilhões. E finalmente Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né, os 3 filmes foram lançados dentro do universo Marvel, o filme fez 1,9 bilhão. Então a média desses filmes é bem acima da marca de 1 bilhão de dólares, e o próximo filme que completou uma trilogia foi Homem-Formiga e tá fazendo menos de 500 milhões. Então a performance do filme tá sendo realmente terrível, ainda mais se a gente comparar com outras franquias que a Marvel deu a chance de terem um terceiro filme. E o próximo filme que vai completar uma trilogia, obviamente, é o filme Guardiões da Galáxia Volume 3. E mais uma vez, mostrando que o filme tem desacelerado bem mais rápido do que os seus antecessores, a gente tem no quinto final de semana o filme Homem-Formiga com 5,4 milhões, Homem-Formiga e a Vespa com 6,3 e Homem-Formiga e a Vespa Quantumania com 4 milhões de dólares. E o resultado final vocês conseguem ver aí abaixo, o filme está bem atrás dos seus antecessores. E só para finalizar o top 10, na sexta posição ficou o filme O Urso do Pó Branco com 3,8 milhões, Jesus Revolution com 3,5, Champions com 3 milhões, Avatar 2 com 1,9 milhão, e o filme do Gato de Botas com 1,5. O filme do Gato de Botas tá no top 10 13 semanas depois do seu lançamento. Eu vou fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, porque eu acho que agora o filme vai continuar desacelerando, né? Eu vou fazer uma análise somente a respeito desse filme para vocês. E só para manter vocês atualizados, né, do resultado do Avatar contra o Avatar 2, em 94 dias, o Avatar fez 736 e o Avatar 2 fez 678. E o Avatar finalmente bateu a marca de 2,3 bilhões de dólares. Ele caiu muito pouco da semana passada para essa semana, caiu de 12 para 10. Então se a gente olhar aqui, ó, só mostrando para vocês as últimas semanas, né, digamos assim, 23 milhões, 14 milhões, 12 milhões e 10 milhões. Então o filme caiu em 7 dias de 14, aí caiu para 12 e agora para 10. Então as quedas desse filme estão sendo ridiculamente baixas. O Avatar com certeza se colocou entre os maiores filmes de todos os tempos. E agora vamos falar a respeito do top 5 de 2023 em território americano, né? O filme Homem-Formiga e a Vespa continua no topo, mesmo com a sua performance bem ruim. O filme está com 205 milhões, o Creed 3 com 127, Megan com 95, Pânico 6 com 76 e O Pior Vizinho do Mundo com 64 milhões de dólares.
Internacionalmente, a gente continua com a dominação dos filmes chineses, mas os filmes americanos estão chegando. A gente tem Full River Red com 672 milhões, The Wandering Earth 2 com 601, Homem-Formiga e a Vespa 3 com 462, Creed 3 com 224 milhões e Bonnie Bears com 217 milhões de dólares. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse resultado do final de semana, o que vocês acham de Avatar batendo 2,3 bilhões, o que vocês acham do resultado de Homem-Formiga e principalmente do resultado terrível de Shazam 2. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.